Hola, buenas a todos y a todos. Mi nombre es Iris Páez Cruz y junto con mi compañera Carolina Miranda Oliveira de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad de Cádiz vamos a realizar la presentación del estudio titulado La escuela como espacio de fortalecimiento lingüístico y cultural en territorios indígenas. Antes de comenzar el estudio, queríamos dejar claros cuáles han sido los objetivos que hemos utilizado para desarrollarlo. De esta manera han sido tres. Por un lado, analizar cómo estas escuelas indígenas se configuran como espacios de fortalecimiento cultural, lingüístico e identitario. Por otro lado, reflexionar sobre estas tensiones que existen entre las políticas educativas del Estado brasileño, así como las propias prácticas educativas que se van desarrollando en estas comunidades. Y por último, situar el estudio dentro de este contexto histórico, dentro de la lucha por la educación escolar indígena, con esa diferenciación y autonomía. Bueno, teniendo claros los objetivos de esta investigación, partimos de una pregunta a modo de introducción, que es, ¿por qué pensar la escuela en estos contextos indígenas? Bueno, el debate comienza en que la escuela dentro de estos territorios indígenas es un espacio de disputa, un espacio en el que existen tensiones en las que parten por el conocimiento occidental o tradicional frente al conocimiento propio. Por lo tanto, no basta únicamente con incluir a los pueblos indígenas, sino se trata de reconocer las propias formas de educar, que se parta de una educación que sea por y para ellos, teniendo en cuenta todas sus formas, sus cosmovisiones y sus maneras de entender y de ver el mundo. Por lo tanto, en esta introducción partimos también de cuestionar este modelo tradicional y proponer respuestas y proponer alternativas desde los propios pueblos indígenas, con una mirada que atienda a esa interculturalidad crítica. Bueno, nuestro trabajo se apoya en experiencias vividas con el grupo Guaraní Mimbiá, un grupo indígena que ocupa el sudeste y el sur de Brasil, estando presentes también en países como Argentina, Paraguay y Bolivia. La educación indígena, la cultura y la lengua se da de generación a generación, siendo los mayores los importantes para hacer esta transmisión de conocimiento, actividad realizada en los territorios, puesto que es en el territorio donde la vida, la cultura y la lengua indígena guaraní-mimbiá se perpetúa. Tras largos anos de uma educação escolar violenta e assimilacionista, onde o objetivo era que as sociedades indígenas deixaram sua língua e sua cultura para unificar-se e ser homogeneizada, unindo-se à la cultura dominante, a partir de muitas lutas de los pueblos indígenas e apoiadores, colaboradores em la luta, tras la redemocratização de Brasil em 1988, as sociedades indígenas de Brasil ganham o direito de uma educação diferenciada, intercultural e bilíngue. Uma educação intercultural crítica que tenga que articule los conocimientos tradicionales con los conocimientos dichos universales, los conocimientos escolares. De esta manera, la educación escolar en los territorios indígenas viene passando por uma descolonização, donde o conhecimento indígena ganha importância, donde o conhecimento indígena é muito importante em la escola e que esta educação seja uma educação que fomente em los pueblos indígenas o valor por sua cultura, o fortalecimento de sua língua e uma educação intercultural crítica que promueva a justiça social para estes grupos historicamente violentados. Como eu havia señalado anteriormente, este trabalho se basa também em experiências realizadas em el território junto com o grupo Guarani Mimbiá, especificamente de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Dentro desta experiência, desenvolvemos projetos de desarrollo de materiales didáticos, formações de maestros, também docência
em um curso de formação de professores indígenas. Então, este trabalho se basa de esta experiência articulada a uma investigação qualitativa de ordem bibliográfica. Señalamos como resultados que a educação bilíngue ou plurilingüe em las comunidades indígenas, não só em Brasil, como em muitíssimos países de América, representa uma estratégia fundamental para frenar os avanços da língua portuguesa, em el caso de Brasil, ou a língua espanhola, em outros casos de América Latina, que pouco a pouco toma espaço em los territórios indígenas, deixando as línguas nativas, as línguas vernáculas em segundo plano. Em esta linha, é muito importante a colaboração das universidades públicas, puesto que podem garantizar uma educação superior a los futuros docentes, donde aprendam sobre as estruturas de suas línguas, metodologias de alfabetização bilíngue e enseñança de la língua materna e la língua colonial. Em el caso de Brasil, el português. Desta maneira, as estruturas hegemônicas que sempre subalternizaram a língua e a cultura indígena se rompem para que seja a língua valorada, modernizada e ocupe espaços de relevância social em los territórios indígenas. E, consequentemente, a cultura também se valora, puesto que língua e cultura estão vinculadas. E em este mesmo sentido, também é muito importante a produção de material didático em línguas indígenas para que essas línguas possam ser fortalecidas e modernizadas. É uma realidade em muitas comunidades, não só de Brasil, como de outros países, onde há uma escassez de materiais pedagógicos, materiais didáticos, que represente a cultura de los estudiantes e que sea materiais bilingües. Então, esta produção é muito importante em este processo de uma educação autônoma, de uma educação intercultural crítica, diferenciada e bilíngue. E todos estes aspectos contribuem para que estes pueblos tenham sua língua, sua identidade, sua cultura reconhecida, valorada dentro de las escolas que se encontram em los territórios indígenas, para que já não mais como era antes, esta educação escolar seja assimilacionista, que já não seja assimilacionista, que seja uma educação para liberação, uma educação onde estes pueblos se reconozcan a importância de sua cultura e a importância de suas identidades. Bueno, concluímos que a língua é uma parte muito importante da identidade e da resistência indígena, como eu acabo de dizer em outro vídeo. A língua e a cultura estão articuladas, não se separam. Então, é muito importante reconhecer as línguas indígenas como línguas importantes, como línguas relevantes dentro de los espaços de educação escolar, e que esta educação promueva o reconhecimento de estas línguas e uma educação bilíngue, uma educação onde os indígenas, os estudantes indígenas, puedan conhecer a escrita de sua língua, a estrutura,
a gramática de sua língua, porque este também é um caminho muito importante para que estas línguas possam ser repassadas, ser ensinadas de geração em geração e não se perdam, e não perdam espaço para a língua colonial. Então, concluímos que é muito importante que a educação escolar em territórios indígenas tenha este compromisso, tenha esta estrutura, uma educação escolar basada na cultura e na língua de estas sociedades. Bueno, y con esto finalizamos. Muchísimas gracias por su atención. Quedamos predispuestas para cualquier tipo de duda o cuestión que podamos resolver. Y sobre todo, muchísimas gracias al Congreso por dejarnos participar en esta ponencia. Un saludo.